Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. O pessoal está entrando aí. Hoje é a live com o professor Antônio do Passo Cabral, professor da UERJ, meu grande amigo. O tema vai ser negócios processuais. Estou esperando o Cabral entrar para a gente poder começar. Hoje é exatamente, a Raíssa até me pediu para falar sobre negócio processual e o tema de hoje é negócio processual. E com a maior autoridade no Brasil sobre o assunto, que é Cabral, professor da UERJ, autor de um belíssimo livro sobre o tema. Vamos conversar sobre isso. Acho que agora vai dar certo. Aceitei aqui a participação de Cabral. E aí, tá ouvindo, Cabral? Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Tudo certo, tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Então funcionou aí essa primeira live com convidado que eu faço. Começando esse negócio não é muito simples, então vou aprendendo aí as gracinhas da tecnologia. Cabral, obrigado por ter aceitado o meu convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Vamos conversar sobre esse tema, que é um tema muito caro para nós, né? Para mim e para você. E por isso eu quis começar essa leva de lives com convidados com esse tema e tendo você ao meu lado, você que é meu irmão, você sabe disso, e irmão de intelectual, irmão do coração, e dessa lida aí de geração, né? Nessa luta para compreender os meandros e as nuances do processo, sobretudo do processo brasileiro. O pessoal está entrando aí, já ainda não é 9 horas, acho que falta um minuto para 9 horas, talvez, ou 9 horas em ponto. Vamos ver, vou apresentando você, conversando um pouco e depois a gente começa. O professor Antônio do Passo Cabral é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, procurador da República, é mestre, doutor e livre-docente em Direito Processual, já fez pós-doutorado também na França e na Alemanha, é professor convidado de diversas universidades estrangeiras, já deu aula no Japão, já deu aula na China, já deu aula na Alemanha e outros lugares que eu me esqueci, mas certamente já tem outros. Todo ano ele vai para alguma universidade estrangeira. Talvez seja hoje o processualista brasileiro que mais dialoga com o estrangeiro. Talvez ele, Mitidiero, também, os dois aí. Eu costumo dizer que os dois são nossos embaixadores do processo brasileiro atual. E eu resolvi escolher o tema do negócios processuais por várias razões. A primeira é que, na minha opinião, talvez Cabral pense da mesma forma, vamos ouvir o que ele tem a dizer, mas na minha opinião, a regulação dos negócios processuais no Código de 2015 é a mais transformadora das mudanças que o Código implementou. Praticamente não há nenhum assunto de processo, e vamos falar de jurisdição até execução, não há nenhum assunto de processo que não tenha sido afetado por essa regulação. Ou seja, qualquer assunto de processo agora tem de ser estudado a partir da perspectiva de que o código ele permite a mais ampla possível liberdade de negociação das partes em torno do processo. A aula de hoje também é uma aula que envolve temas que já foram trabalhados por mim e por Cabral. Eu venho estudando esse assunto, negócios processuais, há muito tempo, no grupo de pesquisa que eu tenho aqui na Universidade Federal da Bahia, já há muito tempo, com orientandos, escrevendo textos,
Ajudei na construção desse sistema quando estive na Câmara dos Deputados, ajudando na elaboração do CPC. E o professor Cabral também. O professor Cabral tem um livro que ele vai falar, sobre o qual ele vai falar com vocês, e eu reuni os meus escritos nessa coletânea aqui, chama-se Ensaios sobre os Negócios Jurídicos Processuais, publicada pela editora Juspódio. São 9 textos meus, em que eu abordo diversos aspectos dos negócios processuais, desde textos mais introdutórios, né, para explicar do que se trata, até textos de aplicação concreta, em que eu mostro algumas aplicações concretas desse tema. O professor Cabral, ele tem o livro dele, uma monografia, que foi uma monografia a partir da qual ele ganhou conquistou o título de livre docente pela USP, e coordenou uma coletânea que já está com 2 tomos, que eu reputo um dos livros mais importantes da história da processualística brasileira. Por várias razões, daqui a 50 anos, quando se fizer uma cronologia das obras influentes e importantes a determinado momento, essa coletânea que Cabral e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira coordenaram e publicou pela edição em 2015, estará entre elas. Fiz essa introdução, vou passar a palavra para Cabral, para ele fazer também a introdução dele, e já começar. Cabral já pode começar explicando para a galera o que é um negócio processual, qual é a importância, aí a gente vai conversando. Você vai falando, eu vou falando aqui também e vamos dialogando. Beleza? A palavra é sua, Cabral. Maravilha. Bom dia a todos aí. Já vi que tem um monte de amigos queridos que estão nos assistindo também, todo o pessoal que está aí no teu canal. Eu não sou muito o cara das lives, né? Mas te agradeço muito, você é um irmão querido que a academia me apresentou, então eu fico muito satisfeito de estar aqui e de alguma forma participar dessas lives, né, nesse período de quarentena, especialmente para falar sobre esse tema que realmente é um tema muito caro para nós, né? No meu livro eu falo que você foi um dos pioneiros no estudo desse tema no final da década dos anos 2000, quando começou esse estudo sobre os fatos processuais, que depois originaria um livro em coautoria com o nosso amigo Pedro Nogueira, e lá produzidos de 2008, 2007, 2008, você já estava com um estudo avançado no seu grupo de pesquisa sobre isso. Então, realmente é um tema que, para nós, fala muito ao coração, o tema dos negócios processuais, das convenções processuais. Os livros que você se referiu, o meu é esse aqui, ó, Convenções Processuais. Ele aparece ao contrário, né, como se fosse um espelho aí, né? Convenções Processuais, editora Juspódio, e a coletânea que eu organizo com o Pedro Nogueira é essa aqui em 2 tomos. O tomo 1 é esse vermelhinho, primeira edição 2014, 2015, 2014, né? Não me lembro mais. Já está na 4ª edição e nós lançamos um tomo 2 com textos completamente novos para mostrar, como você falou, né, o nível que a produção literária sobre esse tema alcançou no Brasil. E lá nos anos 2000, na década passada, talvez há uns 5, 6 anos atrás, quando a gente começou a publicar mais sobre isso, o tema ainda estava engatinhando, muitas pessoas ignoravam o tema, muita gente achava estranho, né, ou rejeitava a categoria dos negócios processuais, e hoje em dia o tema pegou, né, incorporou Cabral, grande aprofundamento. Né, muito... Me permita uma intervenção, o pessoal está dizendo que o seu som está baixo. Meu som está baixo? Como é que eu faço para aumentar isso aqui? Será que você não quer falar sem o fone? Pode ser, deixa eu te... Veja se melhora agora. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Assim. Pronto, pode continuar. Bom, então o livro e a coletânea fizeram um estudo atuais, incorporou no artigos que eram publicados em 2013, 2014, hoje de aprofundamento muito importante, coletânea para isso, a aplicação do tempo, a gente vai algo positivo, não, nosso estudo, né?
Então, já, assim, para quem não tem muita ideia sobre o que é os negócios pessoais, Ô, Cabral, a ideia é que as partes... Cabral, Oi, continua lá. tá vindo aí? O pessoal tá reclamando do áudio, tá vendo? Ah, é? Desative o CMTS. Desative. Vai saber o que é CMTS. Tá sem ouvir você. Você tá com o seu celular? Tô com o celular. Vocês querem que eu... Talvez você... E agora? Bom, Assim fica melhor? fala aí. Vamos fazer um teste aí. Cabral, fala aí, vá, alguma coisa. Tá falando que tá melhor com o fone, é isso? Bom, eu posso voltar o fone. Peraí, agora tá melhor? Vamos lá. Quando está perto, fica melhor. Então vamos lá e fica vendo sua cara bonita aí. Bom, vamos lá. Ficou bom agora, né, pessoal? Então vamos lá. A questão é a seguinte, o tema dos negócios processuais, então, incorporou muito nos últimos anos e hoje a gente consegue enxergar melhor para onde os caminhos que o tema está seguindo, né? Então, assim, a gente vê claramente um interesse maior das pessoas pelo... O que é esse desativar comentários? Isso aqui é comigo. Ah, tá bom. Então, veja, o tema chegou a um ponto de aprofundamento que eu acho que é importante para a gente estar fazendo essa live e tentar divulgar alguns pontos que eu acho que são os principais, né, do estudo do tema. Bem, o que são negócios processuais? Eu estou ouvindo a minha voz, Fred. Não sei se é o retorno do meu coisa no teu computador. Será? Então eu estou no meu celular. Então, peraí. Já sei. Agora. Vá, fale aí. Veja. Acho que agora melhorou para mim. Vamos lá. Bom, o que é um negócio processual, pessoal? O que é isso? São as partes num instrumento negocial qualquer. Então, por exemplo, um contrato, um termo de ajustamento de conduta, uma transação, ao lado das disposições sobre o direito material, convencionarem também aspectos do procedimento judicial, atual ou futuro, para regular aquela disputa. Então, ao lado das disposições sobre o preço, a descrição do produto, a coisa que está sendo comprada, as partes regularem também o processo que vai resolver disputas que podem surgir daquele contrato. Disputas que naquele momento estão disciplinando aquilo no instrumento negocial podem nem existir, porque, na verdade, o negócio processual pode ser celebrado previamente ao processo e previamente ao conflito. Então, eles muitas vezes é celebrado sobre um conflito puramente potencial, algo que pode nem vir a ocorrer se for descumprir um contrato. Mas, então, essa ideia de que as partes poderiam convencionar sobre o processo sempre foi muito combatido, porque se pensava que o direito processual não por isso os litigantes não teriam nenhum protagonismo na condução do procedimento. Isso já foi superado e hoje se percebe a funcionalidade que o processo tem para as partes e, com isso, a ideia de que as convenções processuais têm sim um espaço mesmo para definir o processo perante o juízo estatal. Quer dizer, que as partes poderiam fazer isso na arbitragem, ninguém discutia. Quer que eu bote o fone de novo? Tá? Coloque aí você o fone. É porque o meu fone não tem microfone. Tá, vamos ver aqui. Se eu colocar, não consigo falar. Melhorou? Vê se o som tá melhor aí. O som tá melhor. Então vamos lá. Ficou ruim de novo? O fone tá melhor. Vamos lá, tem uns coraçõezinhos pulando aí, eu não sei o que é. Se o fone melhorou ou não melhorou. Vamos lá. Então, vejam, o Código de Processo Civil ele avançou muito nesse ponto.
Os negócios processuais não são uma novidade do código, mas eles foram muito incrementados pelo código. E por que isso aconteceu no Código de Processo Civil de 2015? Primeiro, porque o código ampliou o número de negócios processuais típicos, né, aqueles que estão expressamente regulados. E depois, porque o código trouxe duas cláusulas gerais de negociação processual, que são os artigos 190 e 200 do CPC. Esses artigos estabelecem uma ampla possibilidade para as partes negociarem sobre as suas situações jurídicas processuais, sobre direitos, poderes, ônus, deveres e tudo mais, ou também negociarem sobre o procedimento. Esses negócios processuais podem ser feitos durante o processo ou antes do processo, como eu fiz referências nas convenções processuais prévias. Muito bem. Então, o Código de Processo Civil, embora não tenha inovado, porque os negócios processuais existiam há muito tempo a gente tinha na legislação foro de eleição, acordos para suspensão do processo, suspensão de prazos, escolha de depositário. Enfim, a gente tinha muitos negócios processuais previstos na legislação. O Código ampliou a atipicidade dos negócios. Quer dizer, ele, trazendo cláusulas gerais, ele fez com que as partes não fiquem mais presas ao negócio processual expressamente regulado pelo legislador. Então, é a criatividade dos contratantes, a criatividade dos litigantes que vai poder fazer com que eles, num determinado contrato, negociem sobre o processo, tentando adaptar o processo estatal para as suas necessidades, o que é um instrumento muito poderoso, como você vinha fazendo referência, porque muitas vezes, hoje em dia, as partes têm uma desilusão com o procedimento comum. O procedimento ordinarizado, aquele procedimento que se tinha a ilusão de que era um bloco monolítico de regras que serviria para resolver todo tipo de disputa no judiciário, isso se tornou, na contemporaneidade, algo muito defasado. O procedimento ordinarizado, hoje chamado de procedimento comum, ele é importante e serve bem para uma série de disputas, mas ele não é adequado para resolver uma série de outros litígios, onde talvez as partes quisessem adaptá-lo às suas necessidades e às características de cada litígio, de cada contrato. Isso antigamente ficava uma coisa que era feita ao alvedrio do juiz. Quer dizer, se o juiz quisesse aplicar algum tipo de desformalização, desregulando ou desformalizando o procedimento pelas suas prerrogativas de gestão, o juiz faria isso. E hoje as partes podem, por um instrumento negocial que vincula o magistrado, elas próprias terem protagonismo nessa adaptação. E isso se tornou algo muito importante na advocacia também, né? Vou fazer uma ponderação aqui. Foi só entender, né? Vamos simplificar aqui o conceito de negócio processual para a galera entender. Imagine que as partes podem, por declaração de vontade delas, de ambas, ou de uma só, se for unilateral, elas podem mudar as regras do processo. Elas podem tirar regras do procedimento, alterar atos do procedimento, inserir atos no procedimento, mudar as regras do processo por negócio. Da mesma forma que a gente pode escolher um juiz, no caso de foro de eleição, que as partes podem pedir a suspensão do processo, porque elas estão tentando fazer um acordo. Imaginar que agora as partes podem criar um processo cujas regras sejam escolhidas por elas, e é isso que as pessoas têm que entender o que é o negócio processual. Muita gente perguntando, professor, esclareça aí o conceito. O negócio processual é um negócio jurídico que serve para alterar o procedimento ou as situações jurídicas que decorrem do procedimento, os direitos processuais, os deveres processuais, os ônus processuais. Você pode deliberar sobre o procedimento e sobre as situações jurídicas do processo. Portanto, você pode modelar o processo, né? Criar um processo à afeição dos interesses que estão em jogo. E Adriano Caldeira, Cabral, o professor Adriano Caldeira lá do Mackenzie, amigo nosso, ele convidou toda a turma de alunos dele para assistir. Está todo mundo assistindo aí, a turma de Caldeira lá da Presbiteriana. Célebre secular.
Um salve também para todos os alunos aí do Mackenzie que estão nos assistindo. Então, Fred, dando exemplos aí nessa linha que você está falando, para a galera imaginar o que, que isso significa, né? Além do foro de eleição, suspensão de prazo, às vezes você pode convencionar uma suspensão do processo para jogar extrajudicialmente para sessões de negociação, mediação, para tentar resolver o conflito por uma autocomposição. As partes podem prometer não processar, né, o pactum de não petendo, elas podem prometer não recorrer, ou prometer não utilizar certos recursos. Por exemplo, vamos construir um processo em instância única, renunciando a todos os recursos, ou então ressalvando os recursos referentes às interlocutórias, dizendo assim, ó, não queremos recursos sobre as interlocutórias, então tiramos todos os agravos do processo, ressalvando um recurso de apelação. As partes podem prometer não alegar certas questões, ó, não vamos alegar nulidade do contrato até que cada um cumpra as cláusulas 2 e 3, que são as cláusulas importantes naquela negociação. As partes podem determinar formalidades para a prática de certos atos, como, por exemplo, atos de comunicação. Elas podem convencionar que a citação vai ser feita pelo WhatsApp ou por um outro mecanismo de comunicação processual. As partes podem disciplinar os custos do processo. Eu já fiz esse outro anterior, viu, Cabral? Num termo de ajustamento de conduta que eu celebrei com o Ministério Público aqui da Bahia, um cliente meu celebrou sob meu patrocínio, nós colocamos uma cláusula lá de comunicação. Eu também, nos meus termos de ajustamento de conduta, eu tenho colocado cláusulas de comunicação, dizendo que a citação tem que ser feita pelo WhatsApp, a gente já indica os telefones que receberão a citação, e está embutida uma cláusula, uma convenção processual probatória, dizendo que aquelas duas setinhas do WhatsApp fazem prova de que a mensagem foi recebida. Então, um mero print da tela do WhatsApp com aquelas duas setinhas já prova que a citação foi encaminhada. Interessante você ter falado desse exemplo da prova, que é um excelente exemplo, né? Você considerar o fato provado a partir do momento que o sistema do WhatsApp aponta as duas setas azuis. Então, você torna o fato um fato incontroverso, que é o fato da comunicação ter ocorrido, e negocia isso. Então, dois exemplos que eu gostaria de dar sobre isso. Um é que a Lei de Liberdade Econômica, a lei que foi editada no ano passado, no artigo 18, inciso 1, ela expressamente prevê a possibilidade de as partes celebrarem negócios que atribuam valor à prova eletrônica, à prova em plataformas eletrônicas. Isso é previsão expressa de negócio probatório na Lei de Liberdade Econômica, o que é um caminho para, por exemplo, as partes decidirem que determinados atos averbados na blockchain são considerados provados. Quer dizer, você pode usar a blockchain agora negocialmente como meio de prova, com base na Lei de Liberdade Econômica. E o segundo exemplo de negócio probatório interessante, eu vi num dos acordos envolvendo o acidente de Mariana, o acidente lá de 2015, em que está dito lá que as vítimas podem provar os seus prejuízos por autodeclaração. E as empresas aceitam isso, aceitam a autodeclaração, com alguns aspectos formais, mas com uma autodeclaração como meio de prova. Quer dizer, o testemunho para si mesmo. Isso é uma prova atípica. É um tema interessante, porque a prova testemunhal ela pode ser negociada. Hoje em dia você pode limitar o número de testemunhas, por exemplo, criando um procedimento mais simplificado. Você pode renunciar à prova testemunhal, né, criando uma espécie de procedimento documental por negócio processual, algo similar ao que seria um mandado de segurança. Você pode formatar o procedimento por negócio, para que ele não tenha uma dilação probatória muito extensa. Ou você pode pôr um instrumento negocial, estabelecer que no seu processo as declarações das testemunhas serão tomadas por escrito. Né? Como essa autodeclaração, as testemunhas enviam uma declaração de ciência dos fatos que conhecem a respeito do processo. O que é muito comum na arbitragem, né? Muito comum na arbitragem. Na arbitragem, os testemunhos escritos são muito comuns. Eu tive um caso, Cabral, de outro acordo probatório que eu gosto de citar, porque foi o que eu mais gostei de fazer. Era um acordo de família envolvendo um casal. E a gente colocou nesse acordo o seguinte, que se eles fossem à justiça brigar, se fosse uma briga do casal na justiça, ficaria proibida a utilização de qualquer prova de fato da intimidade do casal.
Então, nudes do casal, mensagens íntimas, vídeos íntimos, nada disso poderia ser juntado aos autos. Aquilo que nosso amigo Mazei, nosso amigo comum Mazei, chamou de cláusula anti-baixaria. Cláusula anti-baixaria. Portanto, você cria uma prova ilícita, quer dizer, aquelas provas, é uma prova ilícita por negócio. Quer dizer, a quantidade de saídas, de alternativas que podem ser criadas por esses negócios são inúmeras. Né? Vou dar outros exemplos. Alguns estão tipificados no código, né, Fred? As partes podem escolher o perito. Algo que era um dogma antigamente, hoje está lá no código, no artigo 471. Eu já fiz isso negocialmente em termos de ajustamento de conduta lá no Ministério Público. A gente escolhe o perito. Muitas vezes a gente escolhe um perito que é uma universidade pública, até porque nós, no Ministério Público, temos sempre aquele problema de orçamento, né? Cada vez mais a Fazenda Pública e o Ministério Público tem problemas orçamentários no Brasil. Então, o custo de certas perícias às vezes é muito alto. Então, não só para os entes públicos, mas para muitos entes privados, você poder escolher um perito, já sabendo quanto custará aquele laudo, é algo muito importante. Hoje o código permite também que as partes limitem os fatos que vão ser objeto da prova, elas limitam as questões fáticas por negócio, excluindo certos fatos que talvez nenhuma das partes queira que sejam trazidos ao processo. Então, por exemplo, fatos que envolvem segredo industrial, por exemplo. Então, as partes podem, por um negócio que está previsto no artigo 357, parágrafo 2º, delimitar certas questões, excluir certas questões do debate. E, com isso, afetar também a produção da prova. É interessante... Só para confirmar o que você está dizendo, é que eu acho que esse negócio típico, porque é importante as pessoas entenderem, o código previu uma série de negócios típicos, como foro de eleição, como escolha consensual do perito, que Cabral mencionou, e esse negócio sobre o objeto probando, que está no 357, parágrafo 2º, mas também os negócios atípicos, aqueles negócios que você pode criar com esses tantos exemplos que a gente deu aqui, sendo que os negócios atípicos, baseados no 190 e no 200. 190 é a grande estrela. Cabral, não sei se você tem percebido aí, mas tem uma galera perguntando sobre, até professor Edivaldo Nilo, que é um professor baiano, professor de tributário, procurador da Fazenda, perguntando sobre isso aí no âmbito do direito público, envolvendo as entidades públicas. E eu queria destacar alguns pontos e passar a palavra para você. Primeiro que a ampla negociação envolvendo o poder público. Para vocês terem uma ideia, hoje a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 2018, editou duas portarias regulamentando negócios processuais envolvendo a execução fiscal. Duas. A lei de liberdade econômica, foi a primeira lei no Brasil a usar o termo negócio jurídico processual. Porque o termo negócio jurídico processual era um termo da doutrina. A lei de liberdade econômica usa esse termo, negócio jurídico processual. Essa terminologia, Cabral, que muitos entendiam, inclusive, que nem existia. Aqui os profetas que profetizaram que isso não ia funcionar. A lei de liberdade econômica previu, com essa terminologia, a possibilidade de negócios processuais envolvendo o poder público, expressamente. Porque ela cuida disso no contexto da advocacia pública e a possibilidade de advocacia pública fazer negócios processuais para melhorar o processo envolvendo. O artigo 19 da lei, né? E depois na verdade, alteram a 10.522. O artigo é o artigo da lei 10.522. Isso. Que é o artigo 19A, B, C e D. Mas é o 19A, B e C e D da lei 10.522, alterado pela lei de liberdade econômica. E tem um terceiro ponto, que é muito, muito importante, que é a mudança que o pacote anticrime fez na lei de improbidade administrativa. Nesse livro, você conhece bem esse texto, há um texto que eu escrevi lá atrás defendendo a possibilidade de colaboração premiada em improbidade administrativa. Você também defendeu isso desde lá de trás? A gente defendia isso aplicando o artigo 190 para dar uma interpretação, para superar a proibição de negócio que havia na lei de improbidade. A gente defendia, isso aqui está defendido e agora foi encampado, porque na medida em que se tirou a proibição lá da lei de improbidade de fazer negócio como um todo, e se previu expressamente a possibilidade de acordo em improbidade,
Agora é possível você pensar em negócios processuais e improbidade. E improbidade são ações envolvendo entes públicos. Então, a Lorena Barreiros, que foi me orientando de doutorado aqui, escreveu um livro da mesma coleção, mostra o livro aí, Cabral, da mesma coleção do livro de Cabral, que é a tese de livre docência dele. Nessa mesma coleção tem um livro de Lorena, que é negócios processuais envolvendo a fazenda pública, o poder público, com a tese de doutorado só para defender isso. Então, Cabral, o que você acha disso aí tudo? Muita gente pergunta quais são as causas que pode ser usado o negócio processual, né? E a cláusula do artigo 190 é muito ampla. Ela diz que isso pode ser utilizado sempre que os direitos que estão sendo discutidos admitirem autocomposição. Então, notem que é uma expressão muito mais ampla que aquela da lei de arbitragem, que fala em direito disponível, patrimonial disponível. Então, o direito que admite composição, por ser uma expressão mais ampla, faz com que os negócios processuais sejam admitidos em ações onde há uma nota de interesse público maior, como são as ações da litigância contra o poder público. A Fazenda Pública pode celebrar e vem celebrando muitos negócios processuais. Eu tinha separado aqui para falar essa questão das portarias da PFN e da Lei da Liberdade Econômica. O Ministério Público tem utilizado muito negócios processuais nos termos de ajustamento de conduta. Aliás, a primeira norma que prevê isso é uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público do final do ano de 2014, a resolução 118, que diz lá expressamente nos artigos 15 a 17 que podem ser inseridos convenções processuais nos termos de ajustamento de conduta. Isso tem sido feito em diversas ações dessa natureza. Isso faz também essa abertura para a disponibilidade sobre o processo nas causas em que há interesse público, faz também com que os negócios processuais sejam aplicáveis toda vez em que o direito material tem um aspecto protetivo de certas categorias. Muito no início lá do estudo dos sistemas do negócio, muito se falava que não seria cabível o negócio processual em causas de processo de direito do trabalho, porque o trabalhador seria um vulnerável, ou em causas de direito consumerista, porque o consumidor precisava ser protegido. Então, muita gente chegou, e defende até hoje, chegou a dizer que nesses processos as convenções processuais seriam inválidas pela tão só presença de um vulnerável, de um consumidor, de um trabalhador ou de um incapaz. Imagine uma interdição ou uma ação de direito de família envolvendo menores. Me parece que esse é um equívoco também, porque se parte da ideia, primeiro, de que o artigo 190, parágrafo único, ao falar que a vulnerabilidade manifesta de uma das partes pode levar à invalidade do negócio processual, estaria determinando a invalidação de todo e qualquer negócio processual. Isso é uma premissa equivocada. E depois, os defensores dessa posição restritiva esquecem que o negócio processual pode fortalecer a posição processual do vulnerável. Quer dizer, um negócio processual que amplia os prazos em favor de um incapaz fortalece a posição processual do incapaz. Um foro de eleição que escolha um juízo mais próximo da residência ou do trabalho, do local de trabalho do trabalhador, pode estar fortalecendo a proteção do processo em relação àquele trabalhador. Então, não é pensar que a gente vai estar protegendo o vulnerável com a invalidade, porque às vezes a invalidade, a pretexto de proteger o vulnerável, pode deixá-lo mais desprotegido, pode gerar uma situação fática em que a aplicação da regra legal é mais prejudicial ao vulnerável do que seria a aplicação da regra da convenção. Então, esses exemplos mostram que há uma ampla possibilidade de aplicação dos negócios processuais. Claro que a gente tem que ser realista, Fred, e ver que em determinados casos, talvez em processo simples ou de valor muito baixo, não vale a pena. Embora seja cabível o negócio, ele talvez não vale a pena na prática. Você vai gastar tempo, dinheiro, negociando em torno do processo, às vezes, quando o procedimento comum poderia servir bem para resolver aquela disputa, ou poderia servir, se não da maneira ideal, com menos custos e menos entrever, porque você vai gastar alguma coisa para negociar sobre o processo. Agora, quanto mais complexa é a causa, quanto mais difícil de resolver a questão no judiciário, mais interessante fica a utilização dos negócios processuais. Então, eu acho que essas ideias que a gente está desenvolvendo aqui mostram que os negócios processuais, as convenções processuais, se aplicam a um espectro de causas muito amplo.
algumas considerações. O pessoal perguntando aqui, mas professor, se o brother lá tirar a marcação do azul do WhatsApp, ele não é uma forma de fraudar? Não, porque isso tudo fica negociado. Há uma proibição da pessoa desabilitar. Você pode, inclusive, estabelecer o seguinte, como o WhatsApp fosse uma plataforma eletrônica. A comunicação é enviada, o sujeito tem 10 dias para poder consultar o WhatsApp dele. Não consultou, presume-se, e aí você cria uma presunção negocial, presume-se que a pessoa consultou depois de 10 dias do envio, porque aquele número do WhatsApp foi criado para isso. Se a pessoa não ficar fiscalizando, ela descumpre a norma do contrato que manda ela fiscalizar. Então você pode, inclusive, fechar essas artimanhas negocialmente. E aí um bom exemplo, Lara, que possivelmente deve estar nos ouvindo, que foi sua co-orientanda, Lara Dourado, que escreveu sobre presunções negociais, um bom exemplo de presunção negocial. Um outro ponto interessante sobre vulnerabilidade, Cabral, é o seguinte, muito se pergunta, cabe negócios processuais no âmbito do trabalho? Negócios processuais no âmbito do trabalho são feitos rotineiramente, só que as pessoas fazem sem saber, sem colocar essa chancela. Se você estabelece um acordo, por exemplo, um prazo de pagamento, sem incidência de multa, uma multa lá do processo, um calendário, uma inversão de prova, até uma escolha do perito, como acontece muito em convenções coletivas de trabalho, que você redistribua o ônus da prova, que você estabeleça que o ônus da prova para hora extra é do empregador. E isso pode ser feito por convenção coletiva do trabalho. Não há nenhum problema. Claro. E, voltando a um assunto que eu falei aqui, logo na primeira live, que foi sobre processo estrutural, hoje, muita gente diz que o processo estrutural ele só consegue se viabilizar na prática se ele for pautado na negociação. E a negociação, sobretudo, de como o processo vai se desenvolver. Quer dizer, uma negociação do modo como o processo vai se desenvolver. Voltando a um outro assunto que é caro a nós dois, que é a cooperação judiciária. A cooperação judiciária, sobre a qual você já escreveu, sobre a qual eu já escrevi, já até falei aqui, foi objeto de uma live, ela também pode se estruturar por negociação. Negociação em sentido amplo, né? Eu sei que você não gosta desse nome, para o ato concertado, mas é um ajuste, uma consensualidade também entre juízos para poder tentar melhorar o processo. Então, é uma coisa que vai atravessando, né? Atravessa todos os âmbitos do direito, todos os tipos de causa. Uma vez me perguntaram se cabe eu passo a pergunta para você, Cabral, para você desenvolver, se cabe negócios processuais em juizados. Juizados. O que é que você acha? Claro que cabe. Cabe negócio processual em juizado, como cabe em outros procedimentos. O fato do juizado ser um procedimento mais simplificado pela lei não exclui a possibilidade que as partes possam adaptá-lo. Talvez, inclusive, até para prever outras formalidades que não estavam previstas. Agora, é claro que nos juizados, toda vez que as partes incrementarem as formalidades, tem que ver se aquilo não vai ser incompatível com a estrutura judiciária. Porque muitas vezes o judiciário não tem certos tipos de estrutura já prevendo que os juizados terão uma capacidade ou atenderão a demandas de menor complexidade. Agora, me parece que as partes podem utilizar convenções processuais no juizado sem problema algum. Claro, como eu falei, como as causas de juizados normalmente têm um valor mais baixo, nem sempre isso será interessante, mas nada impede que as partes negociem também no juizado especial. Um salve para Lara Dourado, que realmente publicou um trabalho muito interessante sobre criação negocial de presunções, né? Quer dizer, a partir do momento em que um determinado documento ou um determinado fato se encontra provado, presume-se um resultado a partir dali, que é algo muito útil na prática, bem interessante de ser utilizado. Fred, se você me permitir, eu queria falar um pouquinho para a galera que está na advocacia, mostrar um pouquinho por que os negócios processuais significam uma verdadeira revolução e por que a pessoa dominar o tema das convenções processuais significa ganhar uma vantagem competitiva em relação a outros profissionais, tá?
Primeiro porque todo mundo sabe que o processo é uma fonte de risco e incerteza, né? A incerteza sobre os rumos que um processo pode seguir, quanto tempo ele vai demorar, qual o custo que você vai ter, é uma fonte de risco para todo mundo que planeja a litigância. Então, você ter uma previsibilidade maior sobre isso é muito importante. Toda vez que um advogado recebe um cliente, o cliente conta o seu drama, ele vai avaliar diversas variáveis para verificar se ele tem um prognóstico de vitória ou derrota no judiciário. Eu vou ajuizar a ação, não vou ajuizar a ação, vou protestar o título, vou procurar um certo tipo de solução extrajudicial, o que eu vou fazer? Então ele vai avaliar se o Supremo tem posição sobre aquilo, se o STJ tem repetitivo na matéria, se a lei é clara ou não é, se existe regulamento da Receita. E a partir daí ele vai ter que responder a pergunta mais difícil que um advogado responde no Brasil, né? E aí, doutor, vou ganhar? E o que muda? Isso muda quando existem negócios processuais? Isso não muda, ele vai continuar fazendo esse cálculo. Só que o que muda aí, que é muito importante? Naquele cálculo que o advogado fazia, o procedimento sempre era visto como uma constante, ele não era variável. E hoje o procedimento também é variável e vai entrar nesse cálculo junto com essas outras variáveis. E aí eu chego a um segundo aspecto que mostra como é importante conhecer negócios processuais. Porque antigamente, numa negociação, todas as trocas que eram feitas, elas se davam no plano de direito material. Então, você pedia um desconto no preço, você chegava numa loja para comprar alguma coisa. O cara falava, você pode pagar X em 5 vezes. Aí você falava, não, mas eu posso pagar 20% a menos se eu pagar à vista? Então, você pedia um desconto no preço por entregar o dinheiro de uma vez só. E aí, às vezes, o vendedor te dava um desconto, pensando que ele ia ter aquele capital desde logo em mãos, ele podia fazer investimentos, pagar seus fornecedores, coisa e tal. Então, as trocas eram feitas no plano do direito material. Agora, as partes, numa mesma negociação, podem trocar direito material por processo. Então, você pede um desconto no preço, o cara fala assim, olha, eu posso te dar um desconto se você assinar essa convenção processual aqui, renunciando a todos os recursos. A gente cria um processo em instância única. Ou permitindo que eu ingresse no seu patrimônio em execução de forma mais simples, renunciando a certas empenhorabilidades. Com isso, o vendedor pode projetar que se aquele contrato não for cumprido, você não pagar, por exemplo, a sua parte, ele pode rapidamente obter a satisfação do seu crédito e com isso ele pode projetar um desconto maior no preço para você. E com isso eu chego à minha o último detalhe que eu gosto de salientar para mostrar por que essa abordagem é importante na prática. Porque hoje, pelos negócios processuais, o processo começa antes do processo. O processo começa no planejamento contratual. Então, quando você vai celebrar um contrato, você já pode inserir lá cláusulas de convenção processual que vão fazer com que a bandeira o vento comece a soprar a bandeira para o lado do seu cliente, fazendo com que exista uma certa dissuasão das questões. Oi, Princesa Ana apareceu aqui dando a sua graça aqui na nossa live. Então, vejam, a ideia de que o processo começa lá no planejamento contratual, ela é uma ideia que fala muito ao coração dos privatistas, dos civilistas, dos comercialistas, que estão se interessando muito pelo tema das convenções processuais, porque estão percebendo como o processo e o direito material estão sofrendo um rearranjo. As relações entre o direito material e o direito processual, que sempre foram relações de funcionalidade, de efetividade, etc., hoje estão sofrendo um rearranjo, porque elas começam a ficar imbricadas cada vez mais numa mesma negociação, né? Aspectos do direito material e do direito processual começam a se relacionar de forma muito próxima. E é lá no contrato que hoje o bom advogado pode, por meio de uma convenção processual, fazer com que haja um instrumento dissuasório ou inadimplemento. Porque o indivíduo, quando pensa assim, vou deixar de cumprir essa prestação, ele fala, mas se eu deixar de cumprir essa prestação, vai incidir essa convenção processual que a gente assinou, que vai fazer com que o processo seja muito ruim para o meu cliente, porque eu não posso alegar a nulidade do contrato antes de cumprir a cláusula tal. Eu não posso ficar recorrendo indefinidamente, fazendo rolagem de dívida no judiciário. Eu vou ter um processo em instância única, resolvido num tempo muito mais rápido, com menos custo para o meu adversário. Então vejam que essa reaproximação num nível muito, acho que um nível nunca antes visto entre direito material e processo, é uma verdadeira revolução que faz com que o bom advogado hoje tenha que ter isso na cabeça. Ele tem que ter em mente
que o processo começa antes do processo. E se ele não tiver essa abordagem para litigância, ele vai estar tendo um déficit competitivo em relação a outros advogados. Eu concordo totalmente com você. Eu, na minha advocacia, uso demais os negócios. Você melhora o processo e você melhora a posição contratual do seu cliente. Queria fazer algumas considerações aqui. Luiz Madeira, baiano, está morando em Portugal, fazendo um doutorado lá, nos mandou uma pergunta aqui que eu vou responder agora, e dizer que a esposa dele foi me orientando no doutorado, Maria Paulo, e escreveu sobre negócios processuais trabalhistas do doutorado. Processo de trabalho. Tese de 600 páginas. Inclusive, está me devendo, Maria Paulo, se estiver me ouvindo, está me devendo a última versão para a gente poder publicar. Ele pergunta, o Fred Cabral, os juízes na prática, como é que estão lidando com isso? Eu diria que muito bem, muito bem. Primeiro que a justiça brasileira é uma justiça que se posicionou muito fortemente em prol da arbitragem. E por que essa reflexão é importante? Porque a arbitragem, ela se funda num negócio processual, um negócio de escolha da jurisdição, de escolha de juiz e de escolha do modo do processo tramitar. E a justiça brasileira é uma justiça amigável, friendly à arbitragem. Os juízes, muitos juízes, isso eu tenho um relato de vários, muitos juízes, por conta do espírito do código, eles mesmos estimulam que as partes façam ajustes no processo. E em processo estrutural isso acontece muito. Então a visão do judiciário é muito boa sobre isso, até porque para o judiciário isso é muito bom, não atrapalha em nada. Um ponto também que é digno de nota é você ver que no pacote anticrime, o pacote anticrime de 24 de dezembro do ano passado, o termo negócio processual apareceu na legislação penal. Porque eu disse que a primeira menção foi na Lei de Liberdade Econômica, o termo negócio processual, e a segunda foi uma lei penal, que é a lei que aperfeiçoa o regulamento da colaboração premiada. Que um dos artigos novos que foram acrescentados na parte de colaboração premiada, o primeiro deles diz, a colaboração premiada é um negócio processual. Eu até acho que não é só processual, é um negócio misto. Mas é interessante você ter colocado, a lei ter colocado isso, né, com essa terminologia, só para mostrar como isso está consagrado. Não salve que existem também processualistas penais aqui nos assistindo, né? Como o Décio Alonso, querido colega do Ministério Público aqui do Rio, né? Então eu acho que é um tema que tem sido também estudado pelos processualistas penais e tem cada vez mais crescido também nesse campo. Perfeito. Você mencionou aí o acordo sobre penhorabilidade, e eu queria destacar que eu e Cabral, nós temos um artigo sobre negócios processuais na execução, em que a gente inclusive defende que a execução seria o espaço mais frutífero para a negociação processual, artigo que está nessa coletânea, foi publicado na revista de processo, e pontuar que você pode, por negócio, definir que um bem é impenhorável, você pode criar uma impenhorabilidade por negócio, como você pode também pegar um bem impenhorável e torná-lo penhorável, desde que esse bem impenhorável seja disponível. Seja alienável. Se for um bem impenhorável que eu possa dispor, essa disposição pode se dar pela transformação voluntária dele num bem penhorável. Então eu posso estabelecer que um determinado bem que é impenhorável se torne penhorável e dizer que um bem que é penhorável se torne impenhorável. Por exemplo, você pode negociar que na execução do contrato só se vai penhorar dinheiro. Ou que não se vai penhorar dinheiro, só vai se penhorar imóvel. Ou alguns móveis. Isso tudo pode ser negociado. Porque há um aspecto importante no negócio processuais, é que ele é muito bom para negócios empresariais. Os contratos empresariais são outro espaço muito adequado para isso. E eu faço... Eu posso também indicar o teu texto com o colega e amigo Lucas Buril, né, que está no tomo 2 da nossa coletânea de negócios processuais. Né? Então, no tomo 2 da coletânea tem um artigo do Fred e do Lucas Buril só sobre negócios processuais empresariais. Né? Exatamente. Estamos chegando na reta final, Cabral. Eu vou lançar a última questão antes de a gente se despedir. O que você acha que o papel que os negócios processuais podem cumprir nos processos em tempos de pandemia? Você acha Eu acho que podem ter uma eficácia muito importante para resolver problemas de competência, problemas probatórios, problemas de coordenação entre diversos juízes, né?
A gente, quando vê os colegas do Ministério Público ajuizando diversas ações em diversas localidades para atacar, às vezes, o mesmo ato, os negócios processuais podem servir muito para resolver problemas complexos de coordenação, especialmente num tempo adequado, porque nesse momento de pandemia, o judiciário em muitos lugares em regime de plantão ou sem atender com toda a sua força, acaba que o processo tradicional, aquele que está previsto na lei, não consegue atender de forma adequada às necessidades desse momento. E, muitas vezes, as partes podem necessitar adaptações formais para fazer com que o processo seja adaptado para essas questões, inclusive tecnológicas, né, Fred? De acesso aos tribunais, de despacho com juízes, de realização de audiências. Então, esses instrumentos, por exemplo, poderia haver uma convenção processual dizendo que a audiência seria realizada por uma plataforma que não é do judiciário, por exemplo, por uma dessas Zoom ou Hangouts ou qualquer coisa assim, para viabilizar a prática do ato por todos os agentes envolvidos, todos os sujeitos envolvidos naquele processo, que talvez não estejam conseguindo acesso ao sistema do tribunal de maneira remota. Então, vejo que eu acho que esse tipo de possibilidade adaptativa pela vontade das partes, me parece que num cenário de emergência se torna cada vez mais interessante também, né? Como um instrumento de gestão colaborativa do procedimento. Né? E mais uma vez, é aí que entra a criatividade, é aí que entra a adaptabilidade, cada um fazendo com que o processo seja customizado, né? Às suas necessidades, que podem não ser as necessidades de outros litigantes, de outros indivíduos num outro contexto. Então, como nós temos vários Brasis também, né? O Brasil é um país muito grande, muito heterogêneo. Então, nós temos o contexto da litigância empresarial em São Paulo, talvez seja um contexto, e um contexto no interior do Amazonas, em que às vezes as pessoas tenham que enfrentar distâncias maiores ou obstáculos tecnológicos um pouco mais, digamos assim, intensos, né? Então, a adaptabilidade se torna essencial. E, Fred, só para fazer mais uma propaganda aí dos livros, né? São muitos assuntos e a gente tem um tempo limitado aqui na live, a gente tem um tempo limitado. Está acabando já. Pois é, então vejam, a forma de implementação, como o juiz pode conhecer, se conhece de ofício ou não conhece de ofício, as formas de extinção, modificação dos acordos processuais, tudo isso é tratado lá no meu livro, no seu livro, no livro do Pedro Nogueira, da Lara e de outros colegas. A gente não vai ter tempo de tratar de todos esses temas aqui, mas conhecer o instrumento, conhecer a convenção processual, saber como opera, como celebrar e quais as possibilidades aplicativas é algo hoje absolutamente fundamental na advocacia, na prática judiciária e para qualquer um, em qualquer causa, em qualquer área. É isso que eu queria deixar como mensagem final, né? Esse é um assunto fundamental, é um assunto transformador. Não por acaso que você tem uma lei penal tratando do assunto, não por acaso você tem a lei de liberdade econômica tratando do assunto expressamente, não por acaso 2 portarias da PGFN tratando do assunto, não por acaso ser esse assunto, o que mais produziu livros e monografias depois do CPC de 2015. Não é por acaso. Então, Cabral, chegamos ao final, despedir, o acesso aqui foi muito grande, né? Permaneceu com mais de 500 pessoas assistindo, o que é um número muito alto, fora as pessoas que entraram e circularam. A gente já conseguiu ajustar a tecnologia depois de alguns minutos, e aí a coisa andou. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar no Stories. Por 24 horas. Depois entra no YouTube, uns 2 ou 3 dias depois. O livrinho aí de Cabral. Há vários livros sobre negócios, né? Excelentes aí de Lorena, de Lara, de Pedro Henrique. De Pedro Nogueira. Os vários textos publicados, enfim, muita coisa por aí. A gente se vê, sexta-feira tem uma nova live, depois vocês vão receber os comunicados. Abraço, se cuidem dos seus. Cabral, meu querido, beijo grande. Viu? Um abraço, fiquem em casa. Saúde e serenidade para todo mundo aí. Um abraço. Um abraço.